Bom, pessoal, essa aqui é uma revisão para a prova de logística do curso de aperfeiçoamento de praças. Tá? Espero contribuir com os senhores aí. Então, a gente vai tratar sobre a unidade 3, controle de estoque, que é o material da nossa, é o tema da nossa prova, né? Então, vamos lá. Vamos passear aqui pelos principais conceitos. Olha só, nessa unidade 3, no controle de estoque, o que a gente vai abordar? Quais são os assuntos? O que é o conceito de estoque? Quais as razões para a manutenção de um estoque? Quais são os tipos de reposição de estoque? E os conceitos de Just-in-Time e Kanban, certo? Olha só, nossa prova não tem muito mistério, não tem muito segredo, porque o conteúdo ele está bem enxuto para a prova. O restante do conteúdo a gente já trabalhou nas demais atividades no módulo EAD. Então vamos lá, para o conceito de estoque aqui, segundo o SILAC. O estoque, olha só, é o somatório de materiais armazenados em uma organização que permanecem reservados para uso oportuno. O que ele está me dizendo? Que o estoque é o meu produto, são os meus insumos, é o meu material, que ele está guardado, aguardando o momento de ser empregado para uso. Trocando em miúdos, basicamente é isso. Perfeito? Então, olha só, o estoque é o somatório de materiais armazenados em uma organização que permanecem reservados para uso oportuno. Ou ainda, eu também posso considerar que o estoque é toda e qualquer porção armazenada de material com valor econômico para a organização que é reservada para emprego em momento futuro, quando se mostrar necessário às atividades organizacionais. Perfeito? Eu acho que está bem claro, bem tranquilo o conceito de estoque. Tá? Trocando em miúdos, sendo mais compacto, mais enxuto, o estoque ele é o material, o insumo, armazenado, guardado, aguardando o momento de ser empregado. Vamos avançar aqui. Agora que eu já sei o que é o estoque, eu preciso entender as razões pelas quais eu preciso manter um estoque. As razões de manutenção de estoque. A manutenção de estoque ela é onerosa às organizações. O que é isso? Ela custa dinheiro. Porque olha só, um estoque ele vai ficar em um determinado local. Esse local recebe o nome de almoxarifado. Isso nós já vimos lá nas outras unidades, nos outros materiais, que eu sei que os senhores já estudaram, porque fizeram as atividades da plataforma. O local físico onde o meu estoque fica, ele é o meu almoxarifado. Tá? E manter esse estoque, que são esses produtos guardados, reservados, ele tem custo. Porque olha só, dependendo do meu estoque, das peculiaridades, eu vou precisar de iluminação, eu preciso de conservação, limpeza, higiene, porque senão pode ser consumido por traças e pragas. Às vezes, dependendo do tipo de estoque, eu preciso de controle de umidade, temperatura, porque podem ser perecíveis, eles podem estragar. Isso tudo custa dinheiro, certo? Eu muitas vezes posso precisar de segurança, e aí eu posso que seja necessário, inclusive, terceirizar essa segurança, certo? Ele precisa de um ambiente que tenha uma circulação adequada, muitas vezes, de ar. Enfim, são variáveis que elas são onerosas quando se fala na manutenção de um estoque, certo? Havendo fornecimento dos materiais apenas quando fossem ou forem estritamente necessários. O meu estoque vai ficar ali guardadinho até o momento de ser empregado, certo? E isso tudo, manter ele reservado, vai me custar dinheiro, vai me gerar custos. Por outro lado, a compra pública, invariavelmente, possui um tempo de processamento mais longo, o que induz a geração de estoques maiores. Olha só. Então aqui eu começo a entender por que é importante a manutenção de um estoque. Porque ele está me dizendo que o processo de aquisição de mercadoria, de produtos, a compra pública, leva um tempo que ele é mais longo. E que existe uma série de outras variáveis que pode tornar esse tempo longo maior ainda do que o desejado. Então, para que eu não corra o risco de ficar sem os materiais necessários para que as minhas atividades
não venham a ser interrompidas é que eu preciso ter um estoque no almoxarifado. Então o estoque ele está lá para que os serviços não parem. Porque se eu não tiver um estoque, se eu comprar tudo na medida, tudo certinho, na hora que acabar, sabendo que a compra pública leva um tempo mais longo, eu vou ficar sem até a chegada de novos materiais. Isso denotaria uma falta de planejamento, um desconhecimento total do conceito e dos processos por detrás da logística. Então vamos avançar aqui. Já entendemos por que da manutenção de um estoque. Tá. Os estoques podem proteger de atrasos, certo? Ainda continuando dentro dentro das razões aí, certo? Ou seja, lembra que eu falei que eu não posso comprar tudo certinho? Porque se eu compro tudo certinho na hora que acaba eu fico sem. Então eu preciso ter um extra. Um extra. Esse extra é que vai me sustentar até a chegada da próxima compra, do próximo material. É que vai garantir que eu não fique sem. Atrasos no transporte da mercadoria ou na compra, às vezes podem ser razões por detrás da demora na chegada de novos estoques, de novos insumos. Grandes estoques também, por outro lado, podem implicar numa economia de escala. E aqui entenda essa palavra escala como crescente, de como uma coisa que cresce, que vai escalonando. Então, se eu tenho um estoque grande, ele vai me proteger contra escaladas. Escaladas de quê? Escaladas de preço, certo? Porque o mercado opera sobre uma ótica de oferta e procura, né? Então, quanto mais se procura de alguma coisa, aquela coisa tende a aumentar. Claro que não é só isso, não vamos ser reducionistas. Tem fatores internacionais, de câmbio, relações, tem uma série de outras coisas que vão impactar diretamente aí o preço das coisas. Mas, sabendo que tem tanta coisa que pode impactar, é por isso que se eu tenho um estoque grande, eu estou protegido contra essas escaladas. Porque olha só, eu comprei lá atrás quando estava um preço mais baixo, agora teve uma escalada. Pô, mas eu estou salvo disso. Porque muitas vezes esse aumento dos preços, eles são sazonais. Eles são por um período, eles são passageiros, eles não são definitivos. Quando é definitivo, beleza, não tem o que fazer. O preço aumentou, veio para ficar isso mesmo. Mas quando é algo sazonal, tipo agora, estava tendo a guerra Estados Unidos e Israel, isso fez com que o preço do barril do petróleo disparasse. Quando o petróleo dispara, tudo no mundo fica mais caro, tudo mesmo. Só que a gente imagina, quem tem um estoque longo atravessou esse período aí de maneira mais tranquila, porque ele pode se dar o luxo de retardar a próxima compra, aguardando a queda do valor do barril do petróleo e, consequentemente, a retomada dos preços anteriores à guerra. Ou, pelo menos, que não volte para o patamar anterior, mas que pelo menos caia para o patamar atual. Daí a importância em estoques mais longos. Tá? Então, olha só. A aquisição de itens de materiais em maior quantidade usualmente implica a prática de preços unitários menos significativos, se comparados com compras de menor vulto. Outra coisa que é interessante é, também, se eu compro em maior quantidade, eu vou conseguir melhores preços, maiores descontos. Isso também é uma outra lógica do mercado. Quanto mais eu compro de alguma coisa, perdão, perdão pelo engasgo. No frigir dos ovos, o montante total a ser pago tende a ser menor, porque eu tendo a negociar melhor e ter descontos melhores. Perfeito? Tá bom. Desculpa pelo engasgo, pessoal, é que vou parar aqui para complementar. É a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. Eu gravei a primeira vez e aí só ficou o áudio, porque eu gravei no slide do PowerPoint. E aí quando a gente grava no PowerPoint só fica o áudio. Eu fui passando os slides e não ficou. Por isso agora eu estou gravando em PDF, que eu consigo correr a página, tá? Tá só dando uma explicação para vocês entenderem por que está em PDF. E, enfim, é a segunda vez que eu estou gravando. Vamos avançar aqui. Agora vamos entender os tipos de sistema de reposição de estoque. Olha só. Como é que o meu estoque ele é reabastecido? Basicamente, ele vai se dar de duas maneiras. Periódica ou contínua. Primeiro, sistema de reposição periódica. Segundo, sistema de reposição contínua. O nome meio que já começa a entregar o que cada coisa faz, mas a gente vai começar a entender melhor o que cada um significa a seguir. Vamos lá. Sistema de reposição periódica.
O modelo de estoque máximo, ele é igual ao modelo intervalo padrão, que é igual. Os pedidos para reposição de estoque são feitos periodicamente. Calma que você vai entender. A quantidade comprada somada com a existente em estoque deve ser suficiente para atender o consumo até a chegada da encomenda seguinte. Pô, instrutor, não entendi nada. Agora eu vou trocar isso aqui em miúdos. O sistema de reposição periódica, o que ele é? Nada mais é do que uma reposição de tempos em tempos. Guarda isso, leva isso contigo para a tua prova. Reposição periódica, ele é de tempos em tempos. Mas qual é esse tempo? Cara, varia entre cada empresa, entre cada organização pública, organização militar. Cada ente é que, com base na sua experiência, na sua rotina, nos seus controles do dia a dia, eles sabem, basicamente, quanto de determinado material é consumido em quanto tempo. Quanto tempo leva para consumir determinado material. Sabendo disso, ele tem ele consegue se planejar, se programar. Ele sabe quando é que ele tem que pedir de novo. Então ele consegue estipular um tempo. Então o sistema de reposição periódica, ele é marcado pelo tempo, ele é de tempos em tempos. Tá? Só que assim, essa reposição periódica, ela pode ser geral, mas dificilmente é geral. Dificilmente, mas pode ser geral, ou pode ser por produtos. Porque assim, dentro do batalhão, vamos pegar aqui a realidade da Polícia Militar, você tem tanta coisa, certo? No MADAL, no almoxarifado, você tem produtos de limpeza, você tem produtos inflamáveis, você tem perecíveis, você tem duráveis. Então, olha só, essas coisas têm tempo de duração, de permanência diferente, e elas têm demandas diferentes, são requisitadas e consumidas de maneira diferente. Então, elas vão gerar o quê? Tempos de reposição diferentes. É por isso que eu digo, é mais difícil você ter um time geral. Você vai ter times, pequenos times. Para cada coisa você vai ter o seu time, o seu tempo de reposição periódica, certo? Então tá, deu para entender. Tempo de reposição periódica, ele é abastecido de tempos em tempos. E o tempo de reposição contínua? Olha só, o modelo máximo e mínimo, modelo de máximo e mínimo. Sempre que o estoque atingir uma determinada quantidade, um novo pedido de compra ele é emitido. Olha só, no primeiro, a minha compra, a minha reposição, ela é determinada pelo tempo, certo? Eu sei, voltando aqui, vou dar um exemplo aqui, voltar aqui para o primeiro conceito, tá? Olha só, vamos imaginar, vamos pegar papel higiênico, que no batalhão eu receba 200 fardos de papel higiênico, certo? 200 fardos. E que 200 fardos de papel, esse é o meu estoque máximo de papel higiênico, tá? Tá. E que esses 200 fardos, eles são consumidos ao longo de 3 meses. Não, vamos botar aqui, 6 meses, tá? 6 meses. 200 fardos são consumidos em 6 meses. Eu estou falando fardo, é aquele fardão grande de atacadão. Não é esse fardo que você compra para sua casa. Sabe, aquele fardão monstro mesmo. 200 desse fardão monstro aí. Tá? Porque um batalhão consome muito papel e tal. Então, que em 6 meses ele é consumido. Se eu sei que eles são consumidos em 6 meses, eu não vou esperar 6 meses para pedir. Eu tenho que pedir antes. Tá? E aí eu vou ter que marcar um tempo, um time. Tá? E eu sei que as compras públicas demoram, eu vou fazer o quê? Eu vou estipular um tempo aí. E com base também na experiência que eu tenho com os meus fornecedores, eu costumo, vamos saber que, vamos adotar que eu sei que o meu fornecedor leva exatos 3 meses para me entregar o produto. Então, se eu sei que 200 fardos vão se consumir em 6 meses e o fornecedor leva 3, eu preciso pedir quando? Pelo menos 3 meses antes. Porque esses 3 meses é o tempo para chegar o material. E ele está chegando na marca do pênalti. Tá? Não é nem ideal aqui, porque é tudo muito hipotético aqui. Tá? Ele tá chegando em cima do ponto de ruptura, que é algo que a gente vai ver lá na frente. Mas isso aqui é só para você entender que você precisa pedir com certa antecedência. Tá?
Então, você vai ter esse marco temporal. 3 meses antes eu vou fazer o meu pedido. Agora, voltando aqui para o sistema de reposição contínua, ele é diferente. O tempo não é que vai ditar quando é que aquele produto vai ser comprado ou vai ser reposto. Olha só. Modelo de máximo e mínimo, sempre que o estoque atingir um ponto determinado, atingir uma determinada quantidade, um novo pedido de compra é emitido, certo? Então, olha só, no primeiro exemplo, eu estipulei que a minha compra ela é feita a cada 3 meses. Esse é o meu time, porque eu sei que o papel ele leva 6 meses para ser consumido. Aqui, os mesmos 200 fardos, eles vão ser... o fator que vai determinar não é mais o tempo, mas é a quantidade. Olha só. No primeiro caso, isso é uma média. A gente sabe que na realidade não tem como ser muito certinho dizer que 3 fardos vai durar 3 meses. É por isso que acontece muitas vezes do batalhão, da OPM, ela racionar esse uso. Porque ela sabe que não é assim, não se consome de uma maneira tão precisa. Tá? Se deixasse, fosse fazer à vontade, ela vão ter, o papel ele ia rápido. Tá? E aí é que vai entrar o sistema de reposição contínua. Ele vai levar em consideração a quantidade. Olha só, se eu vou estipular, eu sei que leva 3 meses, certo? Para que o fornecedor me entregue determinado produto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estipular que dos 200 fardos, para que eu não fique desabastecido, quando bater 70 fardos, eu vou fazer a minha compra, certo? 70 fardos, pouco importa se eu vou bater 70 fardos em 3 meses, em 2 meses ou em 6 meses. O tempo aqui já não é mais quem vai ditar quando isso vai acontecer, mas sim a quantidade. É a quantidade do meu produto. Eu estipulei o marco como sendo aqui 70 fardos. Bateu 70 fardos, eu vou providenciar a compra. Independente de quando foi que aconteceu que bateu os 70 fardos. Se foi em 3 meses, se foi em 4, se foi em 5, se foi em 6, se foi em 2, tá? Então aqui eu começo a entender a diferença. No primeiro, agora aquilo que estava confuso até então vai ficar claro. No sistema de reposição periódicas, é de tempos em tempos, certo? E se eu sei que é de tempo em tempo, eu preciso administrar o meu material, porque se ele acabar muito antes, eu vou ficar sem. Porque ele só vai chegar naquele tempo estipulado, planejado. Já na reposição contínua, o marco é a quantidade. Eu também, claro, eu tenho que ter uma gestão sobre o meu recurso aqui. Porque eu também corro o risco de ficar sem. Não cria a falsa ilusão de que o contínuo é melhor. Porque bateu a quantidade, eu vou pedir não. Porque, entenda, o consumo, ele pode variar. Ele pode variar conforme a necessidade. Tá? Aqui está tratando aqui de condições para compra. No primeiro, a condição ele é o tempo, reposição periódica. No segundo, reposição contínua, é a quantidade. Eu vou estipular uma quantidade mínima e a partir dela eu faço o meu pedido. No primeiro, eu vou estipular um tempo mínimo. De tantos em tantos meses eu vou fazer novas compras. No segundo, não. Bateu aquela quantidade mínima, eu vou fazer a nova aquisição, um novo pedido. Entendeu? Deu para ficar claro? Qual é a diferença da reposição periódica para contínua? Reposição periódica. De tempos em tempos pré-determinados eu vou fazer aquelas compras. Contínua. Bateu aquela quantidade pré-estabelecida, eu vou pedir uma nova compra. Independente de em que momento bateu essa quantidade. Bateu aquela quantidade, eu vou pedir de novo. Tá? Conceitos inerentes à reposição de estoque. Então, olha só, a gente vai ver alguns conceitos aqui. Conceito de tempo. E esses conceitos vocês precisam entender o conceito e a sigla, tá? Entenda essa sigla aqui, isso é importante. A sigla é sempre as iniciais daquela frase. Olha, tempo de reposição. Qual é a sigla? TR, tempo de reposição. O que é o tempo de reposição? Ele é justamente o intervalo
entre a emissão do pedido e a chegada do material no almoxarifado. Olha, tempo de reposição. Tá? Também conhecido como lead time. Tá? Essa variação de tempo. É o processamento da licitação, das compras e das tarefas do fornecedor. Lote de compra, que é o LC. Lote de compra. O que é o lote de compra? Quantidade do item do material especificado no pedido de compra. Ele é a quantidade, o meu lote de compra, ele é a quantidade de determinado material que eu vou comprar. Por exemplo, vou fazer um lote de compra de 2.000 fardos de papel higiênico. Esse é o meu lote de compra. 2.000 fardos de papel higiênico. Ele é a quantidade daquele material, certo? Ponto de pedido, que é o PP, é a quantidade de um determinado produto em estoque, certo? O ponto de pedido, ele é um marco, é uma quantidade que eu estabeleço, que quando bater naquela quantidade eu vou fazer o pedido. Ele é o ponto de pedido, certo? Bateu aquela quantidade, eu vou fazer aquele pedido. Então ele é um marco. É a quantidade de um determinado produto em estoque. Sempre que atingir, deve-se provocar um novo pedido de compra. Esta quantidade garante a continuidade do processo produtivo, até que chegue o lote de compra. O que é o lote de compra? Não é a quantidade de produto que eu vou comprar, então até que chegue a quantidade de produto que eu estou comprando. Durante o tempo de reposição. Tá? O ponto de pedido é inerente ao sistema de reposição contínua, ou seja, ele faz parte. Certo? Então olha só, inclusive tem uma equaçãozinha, uma formulazinha, que me ajuda a calcular qual seria o meu ponto de pedido. Então, como é que eu descubro ele? Eu vou pegar o meu consumo médio de itens, certo? Determinado produto, vou multiplicar ele pelo tempo de reposição e vou somar ao meu estoque mínimo. E aí eu vou conseguir definir qual é o meu ponto de pedido, certo? Então vamos lá. Estoque mínimo ou estoque de segurança. É um estoque adicional capaz de cobrir eventuais situações imprevisíveis. Ou seja, é a minha gordurinha, é a minha tábua de salvação. É aquilo que vai garantir que eu não vou ficar sem nada, certo? Até a chegada do meu lote de compra. Então ele serve para cobrir eventuais situações imprevisíveis, tais como atraso no tempo de reposição, pode acontecer, cancelamento do pedido de compra, aumento imprevisto no consumo, ou seja, lembra que eu falei lá, dando o exemplo dos fardos? De repente aconteceu alguma coisa, começou a se consumir mais do que o habitual. E se eu consumo mais, vai acabar mais rápido. E daí a importância do meu estoque de segurança. É a minha gordurinha. É o que vai garantir que eu não vai ficar sem até a chegada. Um exemplo de imprevisto. Imagina que o batalhão, a unidade, ela recebeu novos policiais. Se aumentou o efetivo, o consumo das coisas ela vai aumentar. Então isso é um fator imprevisível aí, que não estava na equação, nos planos originais, né? Que pode acontecer. Então tá. Entre outras coisas. E estoque máximo. O estoque máximo de itens no almoxarifado no sistema de reposição contínua é igual à soma do estoque de segurança, que é aquela minha gordurinha, com o meu lote de compra, que são os produtos que estão chegando. Quando eu somo isso tudo, eu vou bater o full, o máximo que eu tenho. E é por isso que ele recebe o nome de estoque máximo. Agora, esse aqui é muito importante. Dê uma atenção para isso aqui. Ruptura de estoque. Ruptura é o que arrebentou, que acabou. É a situação no qual não há a possibilidade de atendimento de uma necessidade. Por que que não há? Porque acabou. Ou o que eu tenho ele é tão insuficiente que não tem como atender. Então é por isso que ele diz, olha só, é a impossibilidade de atendimento a uma necessidade, de uma demanda, por insuficiência de estoque. Da ruptura de estoque advém os custos da falta de estoque. Ou seja, se eu não tenho algo, o insumo, o produto, não tenho estoque, eu não tenho mercadoria, para que o serviço funcione, isso vai me gerar um prejuízo, vai me gerar um custo, certo? E um custo que muitas vezes, inclusive, ele é incalculável, ele é assim, sabe, o prejuízo pode ser de uma ordem tamanha que difícil prever. Agora vamos aqui, sistemas de reposição, olha só, aqui esse gráfico aqui, ele serve para que a gente possa visualizar todos os conceitos que vimos até aqui. Olha só, sistema de reposição contínua. Considera que a demanda do item de material é constante, certo? De acordo com o sistema,
Partindo-se de um nível máximo de estoque, olha só aqui, o nível máximo, tá vendo o gráfico aqui que eu falei? Olha, aqui ele deu açúcar aqui. E como mercadoria aqui, nós temos o açúcar como estoque. Então aqui é o meu nível máximo. Partindo do nível máximo de estoque, ocorre a demanda. Ou seja, conforme eu for consumindo, olha aqui, ele vai decaindo, 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 que é a demanda, ocorre a demanda, até atingir o nível denominado de ponto de pedido. Olha, vai caindo, chegou aqui, olha. Lembra do ponto de pedido? Tem a equação como é que eu vou calcular meu ponto de pedido? Quando chegar aqui, é o momento em que eu tenho que planejar, não, eu tenho que fazer o pedido da nova compra, eu já vou pedir aqui, certo? E daí, até o pedido, até a chegada, lembra que eu tenho uma gordurinha? Ó, olha só, é o meu estoque mínimo, bem aqui, olha, meu ponto de pedido, chegou aqui, eu vou fazer o pedido. E aí, esse pedido, o ideal é que ele chegue aqui, ó, entre o ponto de pedido e o meu estoque mínimo, tá? Pode passar depois? Pode passar, mas o ideal é que não passe, é que chegue até aqui. E por que se inventou, que se pensou dentro do processo logístico no estoque mínimo? Imagine que eu não tivesse o estoque mínimo, que eu só tivesse o ponto de pedido e que daqui fosse para o zero. Imagina, ele ia chegar no momento que você não tem mais nada. Então o estoque mínimo ele é a garantia de que você não vai ficar desabastecido até a chegada do lote de compra, que é a quantidade de materiais que você está pedindo. Ele é a minha gordurinha, tá? É bem aqui, olha. É esse espaço aqui, olha. Quando eu chego aqui embaixo, nessa linha aqui, eu vou ter, e eu não recebo o material, o lote de compra não chegou, e o estoque mínimo acabou, eu vou ter a minha ruptura de estoque. É quando acabou, não tem mais como atender. Então, para que não haja ruptura de estoque, é que eu faço a minha compra aqui no ponto de pedido, e tem esse tempo aqui até o estoque mínimo para chegar. Pode passar um pouco? Pode. É por isso que o estoque mínimo ele está descolado do ponto de ruptura, tá? Porque eu já levo em considerações atrasos e uma série de outras eventualidades, série de coisas que a gente não controla, certo? Mas que eu tenho que prever, eu tenho que precificar, eu tenho que me organizar para não ser pego desprevenido. Quem lida com almoxarifado, certo? Com logística, precisa ter isso em mente. Precisa ter esses conceitos, essas dinâmicas em mente. Olha só, dimensionamento é o chamado dimensionamento do meu estoque de segurança, que é o que a gente vai ver aqui agora. Para que eu possa dimensionar aqui o meu estoque de segurança, quanto que é que eu tenho que ter disso daqui? Eu tenho que levar em consideração uma série de fatores. Porque, olha só, o meu ponto de pedido ele é definido por essa equação aqui. Cadê? Vamos voltar bem aqui, olha. É o consumo multiplicado pelo tempo de reposição somado ao meu estoque de segurança. Então, se eu dimensionar errado o meu estoque de segurança, eu ferro com tudo. Eu vou impactar o ponto de pedido. E eu corro o risco de ter uma ruptura de estoque. Então, daí a máxima importância na atenção aqui do meu estoque mínimo. Então, olha só, para que eu possa fazer o dimensionamento correto ou adequado, eu vou levar em consideração uma série de variáveis. Essas aqui são apenas algumas. Não quer dizer que são só essas, que isso aqui é uma fórmula fechada. Não. Mas aqui eu trago algumas importantes. Eu preciso considerar o tempo médio na tramitação do processo. Lembre-se que processos demoram. Então, eu preciso considerar isso. Certo? Eu preciso considerar a perecibilidade do material, porque dentro de um almoxarifado eu tenho produtos diversificados. Eu tenho produtos duráveis, produtos perecíveis, certo? Alguns vão ter uma vida útil muito longa, outros uma vida curta mediana, outros uma vida curta muito pequena. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque vai impactar no ponto de pedido. O meu impacto financeiro na organização, certo? Os custos disso, certo? Eu preciso sempre buscar as melhores ofertas, as melhores negociações, para que eu preciso minorar o impacto financeiro. Então, como é que eu vou reduzir esse impacto? Buscando as melhores negociações. Tá? Então, tem que ver qual é o fornecedor, e aí não é o que vai me vender pelo preço mais barato. Não, eu preciso considerar uma série de coisas. Não é só preço, mas é preço, é tempo de entrega, é qualidade, é garantia, certo? É uma série de fatores. Porque, olha só, às vezes o barato sai caro. Ah, eu comprei de um cara que foi barato. Pô, mas aí o material estragou logo. Porra,
não cumpriu, embora estivesse dentro da validade do produto, mas devido ao mau acondicionamento do meu fornecedor, estragou muito rápido. Isso vai me dar um prejuízo. Então tudo isso eu tenho que levar em consideração. O histórico de óbice, óbice, que de acha óbice? Obstáculo, tá? Isso é só uma palavra bonita para obstáculo, para dificuldade, para barreira. Então o histórico de dificuldades na entrega do material, indo desde o atraso por parte dos fornecedores, entregas de materiais em desconformidade com as especificações. Ou seja, eu tenho que considerar se aquele fornecedor ele não tem um histórico de estar me entregando coisa diferente daquilo que está sendo comprado, que está sendo pedido, né? Flutuação na demanda de material, que é justamente aquilo, olha, o consumo ele pode variar para mais, pode variar para menos. A gente deu exemplo lá, o batalhão que recebeu um efetivo maior de policiais, se está entrando mais gente, a tendência é que os recursos sejam consumidos mais rápido num tempo menor. Então tudo isso eu preciso também considerar. Eu não tenho como saber se quando eu vou receber policiais novos e em que quantidade. Mas justamente por não ter, eu preciso considerar que, olha, eu preciso ter o meu estoque de segurança, uma quantidade maior, porque vai que eu receba, né? Vai que. Então tudo isso tem que estar nesse cálculo, né? nesse conceito, não é um cálculo, é nesse conceito de dimensionamento do estoque de segurança. E dentro ainda do dimensionamento, nós vamos ter o conceito de Just-in-Time e Kanban, que é o que vai me ajudar a dimensionar esse meu estoque de segurança. Olha só. O que é o Just-in-Time? É a filosofia de gestão de estoque, que defende a minimização dos níveis estocados como forma de redução de desperdício. Olha só. O JIT significa fazer o que é necessário, quando é necessário, na quantidade necessária. Então, voltando, Just-in-Time. O que é necessário, o time é tempo, o just é o fazer, certo? Então é o fazer no tempo certo. Então ele é muito assertivo, ele é muito preciso. Eu vou ter no meu estoque aquilo que é necessário ter, mas para eu saber o que é necessário ter, certo? Eu preciso sempre levar em consideração esses aspectos do dimensionamento, certo? Aqui ele não está pregando a eliminação do estoque. Eu não vou mais ter estoque no meu almoxarifado. Não, eu vou ter, mas eu vou ter numa quantidade que ela é necessária e não confundir isso com quantidade pequena. Porque se a minha demanda é muito grande, claro que eu ainda vou ter estoques grandes. Mas o quão grandes eles vão ser? Essa é a pergunta. E o Just-in-Time ele vem para responder justamente isso. O quão grande eles vão ser? Eles vão ser o grande na medida daquilo que é necessário para atender a necessidade daquela organização. E o Kanban? Ferramenta de controle de estoque inserida dentro do JIT, né? Significa abastecer a unidade para suprir sem perdas e geração de estoque. Ou seja, ele é o abastecimento preciso, na medida. Tá? Características do Just-in-Time do Kanban. Redução de desperdícios é óbvio. Se ele é preciso, se ele é assertivo, tudo que ele não quer é desperdício. Ele não quer que nada estrague, que nada seja mal utilizado, certo? Seja desperdiçado. Então, redução de desperdício. Outra característica, estoque de produtos finais ou acabados nulo. Olha só, quando ele fala que estoque de produtos finais nulo, ele não está pregando aqui a eliminação do estoque. Não vou ter estoque. Não, mas eu vou ter o que é necessário. Eu não vou ter um estoque muito aquém assim, sabe? Não é isso. É tudo na medida, tudo é muito preciso, como um reloginho suíço. Tá? Tudo funciona muito sincronizado. Tá? Eu sei que aqui para a nossa realidade é muito difícil, porque a nossa realidade é de muito atraso, de muita demora, de muita letargia. Né? Outra característica, aquisição, /entrega, /produção de materiais apenas quando necessários. Tá? Então eu vou adquirir quando for necessário, eu vou entregar quando for necessário. Certo? Também, para a nossa realidade é um pouco complicado aqui, mas enfim, a gente vai fazendo sempre o que é possível. Né? Outra característica, necessidade de maior agilidade no ressuprimento, ou seja, no reabastecimento. O tempo, ou seja, tempo de ressuprimento mínimo. Eu tenho que ser mais ágil, mais assertivo. Tá? Não posso demorar tanto para
para repor o meu estoque. Porque o que o Just in Time prega não é justamente o estoque na medida certa, na hora certa, no tempo certo, na quantidade certa. Para que isso aconteça, o tempo tem que ser certo. Eu não posso demorar. Porque se demorar, vai faltar, vai furar. Porque olha só, eu estou trabalhando, eu saio do conceito de um grande estoque para um estoque na medida daquilo que é necessário. Inclusive para o meu ressuprimento, para o meu estoque de segurança. E aí, se por acaso essa agilidade, eu não tiver agilidade, a coisa começar a ficar lenta, houver letargia, o meu estoque de segurança ele começa a ficar comprometido. E aí começa um efeito dominó, que vai comprometendo todo o processo, tá, da cadeia aqui de abastecimento de insumos, de estoque para a prestação dos serviços. Tá? Outra coisa aqui, outra característica, ciclos curtos e estratégicos na produção. Ou ciclos curtos e ágeis de produção, ou seja, os ciclos eles são curtos, mas eles são rápidos. Ou seja, para produzir uma determinada coisa, ela vai levar um tempo menor para ser produzida e para ser entregue. Tá? Então é isso, pessoal. Olha, viram que o material é muito tranquilo, é muito simples. Tá? A nossa prova é apenas sobre o material 3. Olha, a gente não levou nem 40 minutos aqui. Tá? Desejar uma boa sorte aos senhores. Leiam o material. Não se prendam só ao vídeo. Esse vídeo aqui ele é para dar clareza. Muitas vezes a gente, lendo o material, fica alguma dúvida, alguma coisa. Isso é para trazer clareza. Não é para substituir o material, ele é para complementar. Então, obrigado a todos. Boa sorte e boa prova aí.